Visita os corações abatidos, os corações entristecidos, ó Deus. Traz um momento de alegria, Senhor. Traz um momento de fé, de esperança, Senhor Deus. Porque, ó Deus, para muitas famílias, esse momento agora, Senhor, é um momento de, ó Deus amado, extrema dificuldade. Famílias estão lidando com problemas que nunca imaginaram lidar, que nunca pensaram, ó Deus amado, em lidar com esse tipo de situação. Mas nós temos um Deus que nos auxilia, que nos assiste, que nos fortalece. Que nessa noite seja uma noite de fortalecimento, ó Deus, de auxílio da tua parte para com todas as famílias que estão a nos assistir e que virão nos assistir. Esse é o desejo do meu coração em forma de oração, em nome de Jesus. Pastor Michel vai falar. Hoje nós vamos 10 minutos para cada um, tá bom? A gente passa. Pode falar. Nem deixou eu. Deixa eu terminar, mano. Você deu 10 minutos, o cara já disparou, né? Fica aí. A gente vai falar a respeito hoje das dificuldades que Jesus encontrou quando está prestes a ser crucificado. Então nós vamos falar da traição, nós vamos falar do abandono, e eu tenho certeza que nessa noite Deus vai te dar chaves poderosas aí para você romper esse momento difícil que você está vivendo. Então cada pastor vai trazer uma reflexão de 10 minutos dentro do texto do momento em que Jesus foi preso. Fica aí. Em algum momento você vai ser abençoado pela palavra. Vai lá, pastor Michel. Paz, queridos, boa noite. O texto que nós vamos nos apegar nessa noite aqui é o texto do julgamento de Cristo, a qual você pode achar tanto em João capítulo 18, em Mateus 26, em Marcos 14 ou Lucas capítulo 22. Com algumas diferenças de detalhes que eles trouxeram no texto para nos abençoar. Eu vou ficar aqui com João capítulo 18, que diz aqui no verso 19, que diz assim: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Pulando para o verso 28, que diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumpra a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Esse texto me chamou muito a atenção, querido. E aí eu vou explanar um pouquinho
questão histórica para você entender o que aconteceu. O julgamento de Jesus aqui, ele foi feito em 2 níveis. O nível religioso e o nível civil, ou o nível político, se você preferir. Nesses 2 julgamentos, Jesus ele passou por 3 estágios. O julgamento religioso, Jesus foi levado a Anás, que era sogro de Caifás, do sumo sacerdote. Anás ele já não era mais sumo sacerdote. A Roma, quando tomou posse daquela cidade, tiraram Anás e constituíram Caifás para ser o sumo sacerdote. Ou seja, então Anás já não tinha mais poder para julgar a Cristo. Mas pela tradição dos judeus, eles entendiam que era uma posição de sumo sacerdote, era uma posição vitalícia. Por isso que chamaram Anás naquele momento. Queria que Anás ele desse um andamento naquele direcionamento daquele julgamento. Que ele desse uma direção para eles. E esse julgamento, a história vem dizer que foi feito na calada da noite, aonde Caifás reúne todo o sinédrio, num caráter de emergência. Em uma reunião, queridos, ilegal, segundo Flávio Josefo. Em uma reunião, porque o sinédrio ele não poderia ser convocado de madrugada, como diz o Talmidim. Ele não poderia ser reunido de madrugada, não poderia julgar qualquer pessoa na calada da noite. Aquele julgamento teria que ser em dia, em pleno dia, como diz a Bíblia, ao raiar do sol. Teria que ter testemunhas pró e contras. E outra coisa que Flávio Josefo nos ensina aqui no texto, que foi totalmente irregular o julgamento de Cristo. O sinédrio ele não poderia julgar ninguém durante as festas. E eles estavam à beira, às vésperas da festa pascual. Ou seja, olhando para essas bases, embora tenha muitas outras, um resumo muito grande que Flávio Josefo vem trazer um estudo sobre o julgamento de Cristo, trazendo ponto a ponto da ilegalidade, tanto do julgamento, tanto das testemunhas, tanto do que impuseram a Jesus, tanto do tratado a Jesus, quanto também a sua sentença. O sinédrio, ele tinha que ouvir testemunhas, para você entender, tanto testemunhas a favor do réu, quanto testemunhas contra o réu. Mas Jesus Cristo, ele não teve essa oportunidade, querido. A Bíblia diz que quinta-feira à noite, quando foi preso, ele já foi levado ao sinédrio. Caifás, por um período de emergência, ele chama os judeus para julgá-lo. O sumo sacerdote, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis. Para você entender, o sinédrio nada mais era que a corte, o STF de Jerusalém. Eles julgavam, eles condenavam, porém, a história nos diz que eles não tinham o poder de condenar Jesus à morte. É por isso que a Bíblia pega e leva, eles pegam Jesus Cristo, Caifás, juntamente com Anás, e o levam até Pilatos. Pilatos, ele começa a ver Jesus e ele começa a analisar a história e pergunta: por que vocês me trazem esse homem? Pilatos não tinha enxergado culpa alguma no mestre. E os sacerdotes, ele vem dizer o seguinte: olha, nós só trouxemos ele aqui porque ele é culpado. A história vem dizer que eles levantam testemunhas falsas contra Jesus, falando que Jesus blasfemava, falando que Jesus ele pregava a revolução contra Roma, contra César, porque eles precisavam achar algo no mestre, querido. Eles precisavam achar uma culpa no mestre, porque o motivo religioso a qual eles queriam imputar a Jesus não levariam à condenação à morte. Então eles tinham que achar algo que ferisse as leis de Roma para matar Jesus Cristo. Pilatos olha para Jesus e ele não vê culpa nele. Pilatos, ele não acha culpa no mestre. Ele devolve ele aos judeus para que eles julguem ao seu jeito.
vai até Herodes, Herodes acaba não podendo também condenar Jesus e volta novamente para Pilatos. Pilatos, não enxergando culpa, ele sabe que no período pascual um dos ladrões seria libertado, e ele em sua mente ele coloca: olha, eu vou colocar aquele Jesus, eu vou colocar Barrabás, e aí eles vão escolher um deles, eu vou dar a chance dele ser liberto, dele se livrar. Mas era necessário, pastor Iratã, que a palavra do profeta Isaías, o profeta messiânico, se cumprisse. A Bíblia fala que coloca Jesus e Barrabás, e o povo começa a gritar: solte por Barrabás, e Jesus calado, querido, sofrendo. Depois de ter sofrido todos os açoites, depois de ter sido esbofeteado, apanhado, quieto, calado, a história vem dizer que Pilatos, ele ainda tenta novamente falar: não é possível, será que se eu mandar açoitá-lo, fazer um flagelo nesse homem, eles vão ter compaixão e aí sim ele pode seguir a vida dele? Pilatos manda açoitar em Jesus. A história diz que Jesus é açoitado com chicotes que na ponta tinha chumbo e osso, querido. Cada chicotada daquela, a história vem dizer que quando entrava na carne e quando puxava de volta, a carne de Jesus, ela voltava junto, era despedaçado. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou dizendo isso para você entender que o sofrimento de Cristo tem um valor tão grande para as nossas vidas, que o sofrimento de Cristo não foi à toa. Sabe por que ele sofreu? Porque eu e você, nós tínhamos que alcançar a misericórdia dele. Não somos merecedores, mas ele sofreu como ovelha muda. Tá? A história diz que ele apresenta novamente Jesus Cristo para o povo, e o povo começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Jesus, ele sofreu um julgamento totalmente legal, querido, um julgamento totalmente legal. Pilatos, ele olha para ele e fala assim: olha, por acaso tu és o rei dos judeus? Jesus fala assim: tu dizes, meu reino não é daqui. Eu aprendo duas coisas, e eu vou correr aqui para terminar nesse texto. Eu aprendo duas coisas aqui nesse texto, querido. Primeiro, todos nós vamos ter um sinédrio em nossa vida. Cara, Deus falou muito comigo, sabe por quê? Todos nós, pastor Iratã, nós vamos passar por julgamentos, pastor Daniel, bispo. Todos nós vamos passar por apontamentos. Todos nós vamos passar, muitas das vezes, por apontamentos que não são justos, que muitas vezes você pode falar: Senhor, mas eu não fiz isso. Mas entenda uma coisa, o Pai ainda está te justificando, querido. O sangue vertido na cruz do Calvário é que nos justifica de tudo que se levanta e de todo mal sobre a nossa vida. Então você está aí na sua casa, entrando uma coisa nessa noite: todos nós vamos passar por um sinédrio. Talvez não seja legal o que vão fazer, talvez vão te apontar, talvez vão dizer várias coisas para você, mas entenda uma coisa: o caminho que Cristo seguiu, ele nos leva à salvação. Continua firme, continua junto, continua adorando, porque ele tem o melhor para as nossas vidas. Segunda coisa que eu aprendo aqui, e isso foi o que mais me chamou a atenção: nós precisamos aprimorar a arte do desapego desse mundo. Tudo técnico. Não, cara, eu estava prestando atenção aqui quando Jesus fala no verso 36. Ele fala assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Cara, essa palavra me abençoou. Sabe por que nós temos que
aprimorar a arte do desapego desse mundo. Eu não estou dizendo para você deixar de sonhar, eu não estou dizendo para você deixar de realizar, não estou dizendo isso, mas a nossa esperança está no céu. Sabe qual é a nossa palavra hoje em meio a tudo isso? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor. Sabe por quê, querido? Muitas das vezes nós colocamos a confiança em governantes, nós colocamos a nossa confiança em pessoas, mas posso te dizer uma coisa, não fica triste comigo não, daqui só tende a piorar. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que o fim está chegando. Jesus Cristo vem buscar uma noiva, entenda-me bem, uma igreja madura. Uma igreja madura não é uma igreja menina, uma igreja madura que não está pegada às coisas do mundo. Jesus não vem buscar uma menina, não. Jesus, ele vem buscar uma igreja madura. E pastor, como que eu posso ser uma igreja madura? Eu deixo de sonhar? Eu deixo de projetar? Eu deixo de estudar? Não, querido. Você pode continuar estudando, você pode continuar sonhando, mas você tem que entender que a tua esperança não é aqui. Tudo que você faz tem que saber que a tua esperança é no reino dele, a glória dele. A nossa vida não está resumida nisso aqui. Paulo vem dizer: maldito o homem que tem somente esperança nisso daqui. Nossa vida vai continuar na glória. Eu posso te dizer, querido, os tempos são difíceis. Jesus Cristo está voltando, aleluia. O Pai está voltando. E quando eu estudava esse texto, ardeu muito no meu coração, querido, essa palavra Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos projetando, nós estamos correndo, não que isso seja errado, não, pelo amor de Deus, mas entenda uma coisa: projete nele, aguarde nele, confie nele, fique nele. Sabe por quê? Um dia ele vai voltar, e aí você pode projetar, você pode levantar uma empresa, mas você saiba que quando a trombeta tocar, aleluia, o seu nome vai ser anunciado. Em Apocalipse disse: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, aleluia. E querido, eu posso ser sincero para você, eu quero ir no primeiro voo, eu não quero ficar não. Você está vendo essa luta que está passando? A tribulação, isso não é nem perto daquilo que vai acontecer depois que Jesus Cristo buscar a sua noiva. Por isso se prepara, cara. O reino dele não é daqui não, aleluia. Busca ele, né? O nosso reino não é aqui, querido. O nosso reino está lá, querido. Existe um louvor, o hino 36 da harpa cristã, que diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Tem uma parte que diz: tenho eu saudade do meu lar. Como que eu posso ter saudade do lugar que eu não conheço ainda, pastor? Sabe o que é isso? O Consolador que habita em você, aleluia. Ele faz você sentir essa saudade porque ele veio de lá, querido. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. A dor de Cristo não foi em vão. E um dia ele vem buscar uma noiva madura. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nem interrompi ele. Não, desculpa, eu passei. Ou você dá glória ou você fica quieto. Quem é o próximo? O próximo pode pegar já. Pode. Então, bom, vamos lá. Falar um pouquinho aqui. Está sem som hoje? Então, vai lá que o som vai entrar já. Vai chegar o som? Já está chegando. Deu uma pane aqui, mas já está tudo. Está tudo voltando. Bom, pessoal, eu quero usar o mesmo texto aqui que o pastor Michel usou, porém, é um versículo anterior aqui, antes de ele chegar ao interrogatório, né? Jesus tinha acabado de sair do Getsemane e agora ele saiu como presidiário, né? Os soldados levando ele e os discípulos o seguindo. Aí é interessante que a Bíblia vai dizer que 2 discípulos específicos seguiram Jesus até o local do julgamento, que era a casa de Anás e Caifás. Não era nem o sinédrio ainda, né? Mas foi na casa deles, no pátio da casa deles, que começou o cenário do holocausto, o cenário da acusação.
E o versículo 15 do capítulo 18 de João vai dizer assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: não sou eu. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio. E aquentavam-se, e Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Cara, isso aqui me abençoou demais. Porque se nós formos pensar nesse texto, que Jesus acabara de sair do Getsemane, após ser consolado por Cristo, ia entrar no momento do seu holocausto, ia entrar no momento da sua aflição e de toda a dor. Ali foi o recebimento de todo o pecado do ser humano, que estava sobre ele agora. Então os olhos de Satanás e os olhos humanos estavam sobre Jesus naquele momento. O que Pedro ele não conseguiu perceber neste momento da sua aflição, e nós podemos até caracterizar como uma forma de medo, e ele começou a sentir medo. O mesmo homem que arrancou de uma espada, sacou da orelha de um homem, foi o mesmo homem que foi acometido de medo por conta do julgamento dos religiosos e dos políticos da época que já estavam para acontecer. Quando o pastor Michel falou que o julgamento foi todo ilegal porque o Anás ele já não era mais o sumo sacerdote. Esse cara já não tinha mais essa nomenclatura. Portanto, por ter uma influência e a ingerência do povo, o povo aclamava o cara e reconhecia o cara como tal. É como um presidente da república. Ele saiu de lá, exerceu o seu mandato, mas ele continua sendo tratado como presidente da república, seja ele presidiário ou não. Ele continua sendo tratado... Será que parece com alguém? Não sei, cara, mas se assemelha a alguma coisa. Será que é alguma semelhança? Continua sendo tratado como presidente, de alguns, né? Meu não. Mas tudo bem, vamos seguir o texto aqui. Não é isso que nós vamos falar hoje. Porém, por ser aclamado, por isso, veja que tudo isso é uma jogada política. E essa jogada política sempre tem o poder de querer julgar o justo. Então, dentro desse cenário, você vai vendo toda a ilegalidade acontecendo. Era o Anás e o Caifás era o genro do Anás, né? E agora os dois conspiravam no assassinato de Cristo. Vamos começar a fazer aqui mesmo, porque nós temos a aprovação do povo, né? Então, se tem a aprovação do povo, nem sempre a voz do povo vai te levar para o melhor lugar, ou o melhor caminho. Então, para com essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, que nunca foi e nunca será. A voz de Deus ela não é confundida com a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. E é para onde Deus nos direciona. Dentro desse texto, você vai ver agora Pedro seguindo. Mas um Pedro seguindo de longe. Ou seja, o início do holocausto revela os discípulos. Revela quem realmente... quem são os discípulos de verdade. Então nós podemos dizer que Pedro é tão traidor quanto Judas. Porque o Pedro, ele não participou de perto de tudo que estava acontecendo. Agora, sabe o que é fantástico? João nunca vai citar o nome dele. João nunca vai falar que é ele. Mas os historiadores dizem, e quando a gente vai ver que era o discípulo amado de Jesus, que o seguia de perto, e pelo sumo sacerdote conhecer quem era ele, permitiu que ele entrasse no pátio e ficasse perto de Jesus. Porém, esse mesmo João que chegou até lá, ele viu que o Pedro seguia de longe. Porém, ele era conhecido ali e ele disse para uma das porteiras, coloca aquele moço para dentro. Né? Ou seja, o Pedro estava de fora. Isso estava revelando, pastor Michel, a identidade ministerial do Pedro. Um cara que estava na porta, não sabia se entrava ou se ficava do lado de fora, não sabia qual era a sua posição. E nesse momento, dentro desse viés que está acontecendo ali, revela a vida ministerial de Pedro, quem realmente ele era.
sinais de que Cristo estava dando para ele, desde o dia que ele falou assim, cara, se for preciso até a morte eu vou contigo. Só que Jesus já sabia a posição de Pedro no ministério. Pedro ainda tinha conflitos dentro de si. Pedro tinha coisas que precisavam ser mudadas dentro dele. Não foi porque eles eram amigos, João e Pedro. Eles não eram tão amigos assim para que o João falasse para a porteira, coloca esse cara para dentro. Não, a única coisa em comum que eles tinham dentro disso era o fato deles seguirem a Cristo. Somente isso. E agora, o João estando lá perto de Jesus, acompanhando todo o holocausto de perto, pede para que ele seja inserido. Ou seja, quem entra no pátio do julgamento também vai ser capaz de entrar na sepultura vazia. Que esses são os dois parâmetros. Porém, qual é o mais importante? Entrar numa sepultura vazia ou estar no átrio junto com ele no julgamento? Por quê? Pedro chegou atrasado, mas foi o primeiro a entrar na sepultura vazia. João não entrou na sepultura vazia, mas estava lá no sinédrio com ele. O tempo inteiro ele estava testificando e autentificando que ele não tinha medo do que estava acontecendo, porque ele tinha certeza de que aquele homem era o Messias, era Cristo. Agora, a indecisão de Pedro fez com que ele entrasse no sepulcro vazio depois, e fez com que também ele não arriscasse a sua vida, não sabendo ele de que ele era imperceptível para o julgamento, porque os pecados estavam sobre Cristo. Quem ia ser retalhado por causa do meu pecado, agora era Cristo. E não tinha mais olhares para eles, pastor Yatan. De maneira que o mundo espiritual, ele não tem mais olhar sobre nós, ele não pode nos acusar. Porque sobre ele levou os nossos pecados e enfermidades. Isso me exime de ser pecador? Não. Eu posso continuar pecando, mas o meu pecado, ele é consciente, porque eu sei que um dia ele pagou um preço. E quando eu volto a cometer esse tipo e alguns pecados, eu estou dizendo, o teu sacrifício não foi válido para mim. Ou eu não reconheço isso. Embora o Pedro tenha chegado atrasado, mas ele continuou indeciso. Porque olha que interessante, a Bíblia vai dizer que esse cara, ele é reconhecido pelo mundo físico, porque o mundo físico revela qual é a nossa posição em Cristo. Eu não sei por onde você passou, mas alguém disse assim, esse cara é diferente. Esse cara ele pode ser assim, desse jeito aí, mas ele tem um negócio diferente com ele. Porque o mundo físico ele tem o poder de identificar a nossa posição. O Pedro ficou entre a entrada e a saída, e essa foi a posição que mostrava a sua condição ministerial. Ele não estava nem dentro e não estava fora totalmente. Ele estava ali no meio termo, né? Aí a Bíblia vai dizer que você não pode ser nem frio e nem morno, né? Ou tu é quente ou não é, cara, senão ele vai te vomitar, não é? Pedro estava numa decisão ministerial agora, e vai ter uma fala de Jesus, que Jesus vai dizer assim, Pedro, quando tu se converteres, aí sim tu apacenta os teus irmãos. Pedro estava vivendo uma fase da vida dele que ele precisava, pastor Yatan, de uma conversão. De verdade, era uma conversão para a vida dele. O que é bacana de ver que no verso 18, Pedro estava entre os braseiros. Os caras acenderam uma fogueira para se aquecer por causa do frio. Aí a gente vai ver um cara que era o mentor do Pentecoste usando a fogueira dos outros para se aquecer. O cara que era o mentor do Pentecoste pegando fogo emprestado, que não foi ele que trabalhou para acender o fogo, mas ele não queria estar lá perto de Jesus por medo, mas estava se beneficiando de fogo que os outros acenderam. E quantos Pentecostes que a gente vê por aí, que não foi o cara que acendeu, simplesmente ele fez o Ctrl+C e o Ctrl+V. Ele copiou o Pentecoste dos outros, ou encostou na fogueira do outro, que não foi ele que acendeu para se aquecer. Ou seja, o grande mentor do Pentecoste um dia utilizou da fogueira dos outros para se aquecer. Ou seja, Jesus não quer que você viva de ferramentas dos outros. A Bíblia é suficiente para te dar material, cara. Ou seja, a gente precisa identificar qual é a nossa posição em Cristo. A gente não pode se envergonhar do Evangelho que nós temos pregado e temos visto. Quando a gente se envergonha desse Evangelho, é que a gente não quer entrar no átrio do julgamento do holocausto com ele. A gente está indeciso,
a gente quer ficar na porta. Ou seja, quais são as atitudes dos indecisos? Primeiro, discute com criados. Segundo, nega o senhorio de Cristo. Terceiro, nega o seu próprio conhecimento. O que ele disse? Não sei do que vocês estão falando. Vão falar, mas você não é um deles? Não sei do que você está falando. Quando nós somos reprovados na primeira porta, repetimos a prova de novo. Ou seja, quando a gente é reprovado na primeira porta que a gente precisa passar e enfrentar, a prova vem de novo, ela se repete, para que você enfrente ela novamente. Ou seja, não permita esse tipo de situações na sua vida, de viver provas repetidas. Ou seja, o caminho do sacrifício de Cristo está te indicando uma coisa muito fantástica. Ele sofreu para que você não tivesse que sofrer. Ele sofreu para que você tivesse que reconhecer esse sofrimento dele e caminhar com ele, estar com ele, não ser indeciso, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Rapaz, vocês estão tudo técnico hoje, hein? Mesmo nego falando aí. O cara que entrou no Sinédrio entra no sepulcro. O cara que pegou a fogueira do outro. Tá pronto aí, Tan? Tá no copo aí. Eu deixei meu copo aí. Meu Deus. É, Ele tá de boné, mas ele tá no ancião. como é que é? Nada não, vai lá. Você. Tô te chamando de ancião. Ancião. Eu sou um menino, sou cartepã. Pastor Iratan, é contigo. Caramba, hein? Graça e paz mais uma vez, comunidade. Vamos continuar caminhando dentro desse ambiente, né, da vida de Jesus. Eu quero me servir do texto que está em Mateus, capítulo 26, do versículo 47 ao 50, que fala assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, dos 12, e com ele grande turma com espada e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre traição. E é uma das coisas que eu refleti bastante, né? O pastor Michel falou muita coisa, que ele foi muito feliz em muitas colocações, o Dani também, sobre a questão, antes de falar propriamente da traição, que tem a ver com isso, sobre a ilegalidade do julgamento de Jesus. Tudo ali foi ilegal. Tudo ali foi feito por debaixo dos panos. E tinha que ser mesmo, tá? Porque se provassem que Jesus era um charlatão, se provassem que Jesus era um blasfêmio, com certeza o julgamento e a morte de Jesus seria justo, e aí nós estávamos acabados. Não havia esperança para nós. Graças a Deus que condenaram o inocente, né? Assim o plano de redenção pôde se cumprir. Dito isso, eu quero pensar com vocês sobre a questão da traição. E engraçado, meus amigos, que ainda há surpresa da nossa parte, de muitos, sobre de onde vem a traição. Porque no momento de Santa Ceia, Jesus vazou uma informação, né? Jesus deu, como é que é? Deu um spoiler. Jesus deu um spoiler ali, né? Vamos ser atual, né, bispo? Jesus deu um spoiler na Santa Ceia e falou assim, deu um spoiler dizendo assim: aquele que põe a mão no meu prato é o que vai me trair. Aí todo mundo ficou em choque, todo mundo entrava lá e pegava um pouquinho do prato de Jesus, né? Eu imagino, e o texto vai dizer que houve um certo conflito ali de pensamentos, é tu, é você, que dá algumas indagações, porque a gente ainda hoje fica surpreso de onde vem a traição. E eu preciso trazer essa palavra, essa verdade nua e crua para você. A traição não vem dos de longe, vem dos de perto. A traição não vem dos de fora, a traição vem dos de dentro. Então entenda uma coisa: a traição é a realidade e a origem dela é muito mais próxima do que você imagina.
Quantas vezes vocês já ouviram falar, ou até mesmo nós falando assim, eu podia esperar tudo de todo mundo, mas dessa pessoa não. É porque ela estava perto de você, o de longe não vai te trair, aquele que não faz parte do teu ambiente, da tua convivência, aquele que não é o teu amigo, que não é o teu parente, que não é o teu patrão, não é ele que vai te trair. Então, a traição é algo que ela vem dos de perto. E o Mateus, ele vai dizer assim, que quando Judas chega, ele não só identifica Judas pelo nome, mas também pela posição. Um dos 12. Um dos íntimos. Um daqueles que era mais próximo de Jesus, entre 12. Vamos supor que ele fosse o pior de todos, ele estivesse na 12ª posição, mas a Bíblia vai dizer que havia pelo menos 500 discípulos de Jesus que o seguiam. O cara estava entre o 12º. E era um cara que cuidava das administrações financeiras. Era um cara que administrava o caixa. Era, de certa forma, o cara que tinha confiança da parte de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de conforto para a tua vida, porque nesse exato momento eu sei que tem pessoas aí se culpando. Eu dei crédito demais, eu confiei demais, eu acreditei demais. Você não está errado, você não errou quando você acreditou. E pelo amor de Deus, quando eu falo sobre traição, eu não falo só entre um ambiente conjugal, não. Eu falo traição dentro da igreja, liderados traindo líder, líder traindo liderado, patrão traindo empregado, pessoas que você um dia resolveu dar um crédito, uma confiança a ela, você emprestou um dinheiro, enfim, você fez um negócio e ela te traiu, ela não cumpriu com aquilo que você esperava, o crédito que foi dado a ela, a confiança que foi dada a ela. Em qualquer ambiente pode haver um ambiente de traição quando há uma questão de aproximação. Mateus vai identificar, era um dos 12 que chegou naquela noite. Naquela noite, o traidor foi revelado publicamente. Deixa eu te falar uma coisa, vai haver momentos na tua vida que o traidor, ele, em alguns momentos é só spoiler, é só indício, só indicação. E aí eu quero parar e refletir um pouco com você sobre os sinais. Porque nada acontece da noite para o dia. O bispo falou uma palavra que me abençoou demais. A traição ela não é resultado de um momento, de uma única situação. Quantas vezes Judas não deu indícios? Quantas vezes Judas não apontou ali em uma situação ou outra? Eu não sou muito confiança, não. Fiquem com o pé atrás comigo. Porque qualquer hora eu vou para o outro lado. Qualquer hora eu passo do lado do inimigo. Eu sei que é difícil conviver com situações em ambientes em que a qualquer momento você pode ser traído, mas isso não é motivo para você se fechar e não dar crédito e não confiar nas pessoas. Existem muitas pessoas que aplicam para a sua vida cristã aquele versículo que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Quem já ouviu isso? E quando as pessoas declaram esse versículo, quando elas passam por um processo de decepção, ou de traição, de frustração com alguém, aí eu fui confiar, mas a Bíblia diz. Eu já tive diversas vezes que advertir pessoas sobre esse versículo, sobre a interpretação errada desse versículo. Esse versículo vai dizer que maldito o homem que confia a sua própria vida ao homem. Não que dá um crédito, que confia no homem. Eu não posso confiar minha vida no homem, mas dar um crédito a ele eu posso, confiar nele eu posso. Só não posso confiar a minha vida na mão dele. Aí é outro detalhe. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre esse grande ensinamento que Jesus nos dá, que Cristo nos dá. Em todo momento, Jesus sabia quem era o traidor, quem era o cara que em um dado momento iria se revelar como um traidor. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jesus em nenhum momento mudou o seu comportamento, ou como diz o meu amigo pastor Daniel, a tratativa com Judas. Você não vê em nenhum momento Jesus sendo áspero, você não vê em nenhum momento Jesus fazendo acepção, você não vê Jesus rejeitando, excluindo Judas. Em todo momento Jesus incluiu, Jesus fez ele participativo de todos. Aliás, ele foi uma escolha de Jesus. E até um dia, eu até falei isso uma vez, não sei se foi na pregação, que eu estava vendo um vídeo de um pastor, que uma irmã perguntou, ela fez a seguinte pergunta para o pastor, querendo colocar em xeque a questão da capacidade de Jesus de escolher as pessoas, né?
Ela colocou dessa forma, falou assim, se Jesus sabia que... ela não usou essa expressão, ela falou assim, Jesus, quem escolheu pessoalmente cada um dos discípulos, não foi? Foi. Então, Judas foi uma escolha, Jesus foi. Então, e Judas traiu Jesus. Jesus não errou na escolha? Não, Jesus não errou na escolha. Até porque a questão de traição é uma decisão. Você escolhe trair ou não. E eu falei uma palavra aqui para o bispo em off, eu quero falar para vocês. O ambiente, ele pode até me sinalizar, apontar um caminho. As circunstâncias da vida podem me apontar um caminho, mas quem escolhe trilhar esse caminho sou eu. Ninguém é forçado a entrar nesse caminho. Se for forçado, não é um traidor. Agora, se for uma escolha, é. Existem muitas pessoas trilhando o caminho da deslealdade. Existem muitas pessoas trilhando o caminho da traição. Existem muitas pessoas trilhando o caminho que elas mesmo escolheram para a vida delas e vão dar como resposta àqueles que tanto confiaram nelas a traição. E sabe o que mais me chama a atenção em Judas? É a frieza. É a maneira com que Judas trilha esse caminho. Ele chega no Getsemane, pastor Michel, e diz, e aí, mestre? Aquela saudação de sempre. E aí, Rabi? Beleza? Tudo bem, chefe? Aquela saudação cordial. E não se esquece de ainda cumprimentar com o ósculo santo, com o tradicional beijo no rosto. E Jesus é extraordinário. Diante daquele cenário, diante daquele quadro, ele sabe que não foi ele que impulsionou Pedro a Judas a ser um traidor. Aquilo é uma escolha pessoal do Judas. Ele sabe que ele não fez nada para que Judas entrasse naquele caminho. Aquilo foi uma escolha individual, pessoal do Judas. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você faça... Eu vou falar isso agora. Eu não queria falar, não, mas eu vou falar. Ainda que você faça tudo certo, ainda que você seja leal, ainda que você seja honesta, ainda que você trate bem as pessoas, você não está livre de ser traído. Ainda que você seja perfeito nas suas ações, Jesus em nenhum momento falhou com Judas. Não havia nenhuma justificativa para Judas o trair, mas Judas escolheu traí-lo. E há quem diga que Judas traiu Jesus pelas 30 moedas de prata. Eu acho que, na verdade, bem lá no fundo, na verdade, Judas, quando recebeu as moedas, ele apenas recebeu um valor por um caminho que ele já tinha escolhido fazia tempo. Não foi as moedas que o tornaram um traidor. Ele não foram aquelas poucas moedas que fizeram dele um traidor. Ele já tinha no coração. Ele já estava no meio do caminho. Ele já estava trilhando o caminho. Ele já estava na jornada da traição. Deixa eu trazer uma palavra de alerta para o teu coração. Você que entrou por esse caminho, você que está pensando em retribuir de maneira injusta aquele que foi justo com você, você que está pensando em retribuir mal, o bem que tanto te fizeram, para um pouquinho, pensa, porque eu vejo nesta fala de Jesus, quando Jesus está dizendo, amigo, Jesus vai receber Judas assim, queridos, no Getsemane, sabendo que ele está traindo Jesus, sabendo de tudo que ele armou, diz, amigo, para que você vieste? Sabe o que é que eu entendo, meus irmãos? Se eu estiver errado aqui, qualquer um pode me corrigir. Eu entendo que Jesus está dando mais uma oportunidade para Judas. Judas, sai dessa, Judas, sai desse caminho. Se arrepende, cara. Você não tem motivo para me trair. Você não tem motivo para me odiar porque eu te amei. Você não tem motivo para desconfiar de mim porque eu confiei em você. Isso é vida real, queridos. Isso é vida real. Mesmo assim, todo aquele processo, toda aquela caminhada de Judas, rumo a esse momento, porque ele caminhou muito até esse momento, ele se preparou para esse momento, ele arquitetou esse momento. Entenda uma coisa, até a maneira e a forma de identificar Jesus foi elaborada pelo Judas. Olha a frieza do cara, bicho, com que ele conduziu essa situação. Um dia, um amigo quis me ajudar, e ele pisou na bola no ambiente onde ele estava. E ele sabia que aquele ambiente, isso me veio agora na mente, olha, ele sabia que aquele ambiente, ele seria bom para mim.
Ele identificou que aquele ambiente seria favorável para mim. Mas ele esteve lá antes de mim. Aí sabe o que ele fez? Ele pisou na bola. Ele traiu a confiança que foi dada para ele. Mas mesmo assim, ele chegou na minha casa e disse: Natan, o ambiente que eu estava é muito bom. É bom para você, é uma oportunidade boa. Mas eu pisei na bola. Ó, eu não posso ir lá com você, mas eu vou até metade do caminho, eu aponto e você entra lá. O cara, por mais que tivesse errado, ele ainda tinha no seu coração: eu não vou nem encostar, porque eu sei que ali eu pisei na bola. Ali eu traí a confiança que me deram. E eu entrei naquele ambiente, fiquei 7 anos naquele ambiente. O ambiente foi bênção para a minha vida. Tudo que ele falou foi verdade. Só que eu fiz diferente dele. Eu não fechei aquela porta que se abriu para mim. Todos os 7 anos que eu trabalhei naquela empresa, eu disse: eu vou fazer diferente, porque outros virão após mim, outros precisarão de oportunidade, outros precisarão de crédito, e eu vou ser o incentivador, o motivador para esse cara que de novo resolveu me dar esse voto de confiança. O mesmo cara que confiou nele, me recebe, indicado por ele, e resolve me dar a oportunidade. Foi isso que Jesus muitas vezes fez com Judas. Judas, sai dessa, não caminha, não trilha por esse caminho. Isso é caminho de morte, cara. Isso é um caminho de destruição para a tua vida. Tem pessoas que estão escolhendo trair sem motivo algum. Tem pessoas que estão escolhendo enganar sem motivo algum. O cara está te ajudando, o cara está te dando oportunidade, o cara está investindo em você e você é incapaz de dar uma resposta positiva. Eu creio no poder dessa palavra. Eu creio que essa palavra pode mudar vidas. Eu creio que essa palavra pode entrar em corações que estão aí contaminados pelo mal e limpar estes corações do mal. E estes corações começarem agora a arquitetar um projeto, um plano para agradecer, para reconhecer tudo de bom que foi feito para ela e não retribuição de mal. Deixa essa palavra para você. Não se feche para as pessoas. Continue acreditando nas pessoas, mesmo sabendo que a traição é uma realidade e ela está muito perto de nós. Mas não permita que os traidores, as ações de traições, transformem você em uma pessoa que você não é. Nenhum movimento de Judas, nenhum caminhar de Judas, nenhum beijo de Judas, nenhum cumprimento de Judas foi incapaz de influenciar no comportamento de Jesus. Jesus continua acreditando nas pessoas. Hoje mesmo ele acredita em mim. Hoje mesmo ele acredita em você. Hoje mesmo ele acredita em nós. E está disposto a investir em nós. Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Amém. Os meninos hoje aqui estão muito técnicos, né? Eu quero só encerrar rapidinho. O Tan falando aqui, achei muito interessante, olhando para o quadro de Jesus e de Judas. Judas, o traidor, e Jesus, aquele que é traído. Se a gente fosse sintetizar isso, e talvez aí, numa única fala, definir, olhando para esse texto de Jesus e Judas, o que ocorre entre traidor e traído, ficaria assim, ó: trair te deforma, ser traído te transforma. Nós somos técnicos, né? Você está cirúrgico, então. Repete para mim. Olhando para a vida de Judas e de Jesus, o traidor se deformou. Ele tira a própria vida. E Jesus se transforma através da traição. Essa palavra é muito forte. Porque, olhando do ponto de vista psicológico, após um trauma, você decide o que você vai ser. Ou você vai ser um justiceiro, uma justiceira, ou você vai se transformar através da ofensa. Fica aqui a dica para você. Eu imagino que muita gente que está nos assistindo aqui pode ter passado por esse processo de traição. A escolha é sua. Ou você se deforma, ou você se transforma. Olhando para essa situação toda, e eu aqui antes já de ter a minha fala, eu quero fazer um convite para você. Essa semana que vai entrar agora, a partir de segunda-feira, nós vamos fazer uma maratona de devocionais. Todos os dias, às 21h40 da noite, eu quero convidar você. Nosso devocional dura 15 minutos, oração e palavra. Espero ter você com a gente. Olhando para esses textos que foram lidos aqui, eu quero apontar 4 tipos de pessoas que estão nesse cenário de Jesus. O Dani falou do Pedro, e eu quero citar algo a respeito do Pedro. Porque o Pedro é o cara que mata por Jesus, mas não morre por Jesus. E isso é uma palavra muito atual para nós.
Eu estava meditando nisso e me veio à cabeça aquilo que a gente está enfrentando agora. E vou fazer uma pergunta aqui para os pastores pensarem também. Será que algum de nós aqui estamos prontos para sermos perseguidos, como Jesus foi? A minha análise parte do princípio que hoje nós estamos sendo atacados por um vírus invisível que mata. Agora, a Bíblia nos promete uma perseguição acirrada, a ponto da nossa vida correr risco de morte. Será que nós estamos prontos para esse momento? Eu vejo gente que deixou de ir à igreja, que deixou de fazer um monte de coisa, claro, por obediência às normas de higiene, de saúde, óbvio, mas eu vejo também gente nesse tempo transtornada, apavorada, com medo da morte. Será que você, como cristão, está pronto para viver perseguição? Será que se você correr risco de morrer, você está pronta para não negar Jesus? Não adianta estar com Jesus para matar apenas. Você precisa estar inclinado e com a vida entregue para estar pronto para morrer. Na minha cabeça, eu fico imaginando Pedro, porque ele saca da espada para atacar os oficiais do templo. E ele está ativo até o momento em que Jesus fala: baixa a espada, Pedro, eu vou me entregar. Dá-se a sensação de que, claro, Pedro conhecia Jesus. Ele viu o poder de Jesus, inclusive naquele momento, que quando alguns perguntam para ele, quando ele fala para alguns: quem vocês estão procurando? Eles dizem: Jesus. Ele fala: sou eu. Diz o texto que as pessoas caem por terra. Jesus está manifestando um poder. E nesse momento eu vejo um Pedro que, enquanto Jesus manifesta poder, ele está pronto para matar por esse Jesus que manifesta poder. Mas ele não está pronto para morrer por esse Jesus que decidiu se entregar e que está dizendo: eu não vou manifestar o meu poder agora nesse momento. Você precisa ser um cristão que não está pronto apenas para matar por Jesus, mas você precisa estar pronto para morrer por Jesus. Esse é o grande cerne do Evangelho. Jesus, ele não vai te medir por aquilo que você produz ou por aquilo que você consome. Nós somos medidos por aquilo que nós estamos dispostos a morrer por ele. É a morte que nos nivela. É a renúncia que nos nivela. Não é aquilo que você recebe ou não é aquilo que você está produzindo. Falando de Anás e Caifás, esses caras são os religiosos do monopólio. Só eles pensam ter razão a respeito das coisas de Deus. Só eles são certos. Só eles têm a palavra. Só eles carregam a verdade. Na verdade, Anás e Caifás, segundo a fala de Jesus, são os odres velhos que já não conseguem receber o novo. São os tecidos velhos que ficam incomodados com as vestes novas. Precisa entender, não deixe que a religiosidade tome conta do teu coração. Se abra para o novo de Deus. Se abra para aquilo que bate a sua porta todos os dias. É claro, você precisa estar pautado dentro da verdade. Não posso deixar de falar do Herodes. O texto de Lucas vai dizer que levam Jesus a Herodes. E quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes está entusiasmado. Porque ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu dos milagres de Jesus. E o texto vai dizer que ele esperava que Jesus manifestasse algum daqueles sinais diante do olhar dele. Mas naquele exato momento, Jesus não está ali para curar, para fazer milagre. Jesus literalmente está naquele momento para morrer. E aí, Herodes faz uma coisa que me chama a atenção. O texto vai dizer que ele pega uma roupa resplandecente e veste Jesus. E aí, aplicando essa palavra nos dias de hoje, e me preocupa isso, porque nós vivemos num tempo de cristãos que estão vestindo Jesus da maneira que lhes agrada.
colocam vestes em Jesus que de fato não é o que Jesus usaria. E claro, quando eu falo isso para você, eu estou numa linguagem simbólica. Tome cuidado para você não vestir Jesus com vestes que ele não usaria, com vestes que não pertencem a ele. A gente precisa parar de ficar colocando roupagens, panos de fundo na vida de Jesus que não condizem com a palavra. E por fim, falo de Pilatos, porque Pilatos é o cara que está disposto a ouvir a voz do povo e se nega a ouvir a voz de Deus. A gente está cheio de crente por aí que está muito mais preocupado em ouvir a voz do povo do que ouvir a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus vai te levar para lugares que você não quer ir. A gente vive em um tempo, né? E quando a gente fala da área psicológica das pessoas, as pessoas estão o tempo todo preocupadas em agradar esse, agradar aquele. E eu não estou falando de família, porque dentro da minha casa eu tenho uma preocupação de agradar minha esposa e eu tenho uma preocupação de agradar os meus filhos. Agora, às vezes a gente fica preocupado em agradar as pessoas pelo sintético, sabe? Por causa da cultura. Ah, porque todo mundo se veste assim, eu também vou me vestir assim. Porque todo mundo faz isso, eu também vou fazer isso. E aí você adoece, preocupado em, de alguma maneira, agradar as expectativas das outras pessoas. E deixa eu te falar uma coisa sobre agradar os outros. Eu até agrado os meus irmãos aqui, esses parceiros aqui, porque eu amo eles. Mas agradar eles não muda nada na minha existência. Não muda uma vírgula na minha vida. É claro que eu sou retribuído por eles. E o que eu quero falar, quando eu falo isso, o que eu quero apontar para você? Porque às vezes você está preocupado em agradar pessoas, e agradar essas pessoas não vai mudar nada na tua existência. Não vai mudar uma vírgula na tua eternidade. E você sofre por isso, chora por isso, se maltrata por isso. Ei, viva aquilo que Deus quer que você viva. Deixe a palavra, acho que é a Raiz que fala isso, eu estava ouvindo hoje, deixa a palavra destruir você e que ela te refaça e que ela te reconstrua. Vai ter momentos que você vai ter que se entregar. Jesus está dizendo a Pilatos, eu não me entreguei a você, Pilatos, eu me entreguei à vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu esteja nas tuas mãos e por isso eu estou aqui. Saiba de uma coisa, como disse o pastor Michel, todos nós enfrentaremos julgamentos terrenos. Todos nós teremos um sinédrio. Fique tranquilo, porque quem te justifica é Deus. E sabe uma coisa que eu aprendo sobre justiça divina? Nem sempre ela vem no momento que a gente quer. Jesus está diante de Anás e Caifás, os dois Lula do tempo. Fala, Deus! Olha eu falo de política agora. Vou perder um monte de seguidor agora. Brincadeira política. Eles estão diante de Anás e Caifás e Deus literalmente deixou ele passar aqueles processos. E sabe quando Deus justifica Cristo? É lá na ressurreição. É lá naquele momento que Deus justifica ele. Não importa o quanto você está sendo perseguido. Jesus é a tua justiça. Ele vai te justificar. Tem um louvor aí? Ou só pegou para fazer pressão? O Michel pegou o violão e eu peguei também, porque ele faz o Deus prato. do céu. Eu vou orar enquanto eles pensam no que a gente vai cantar. Eu quero orar com você e com a sua família nesse momento. Isso, nessa oração, você pode apresentar a irmã Disse, ela é mãe da Andréia, que congregava com a gente lá no Jardim Brasil, foi internada essa semana de Covid, né? E foi ser entubada e o rim começou a parar de funcionar. E aí a gente entrou num processo de oração e hoje à tarde, quando ela veio para lá, ela falou que a mãe dela começou a reagir. Amém. Então, Vamos orar. De oração aí pela irmã Disse, tá? Vamos apresentar a irmã Disse. Exemplo do meu cunhado. Meu Michel. Está com Covid, passou um processo de assassinato. Vamos orar.
Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, nós queremos te louvar, ó Deus, porque a tua bondade dura para sempre em nossa vida. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela família, pelos amigos e pelos irmãos, Senhor. Nós queremos entrar agora, Senhor, na tua presença como igreja, render a ti louvor e adoração, ó Pai, e clamar a ti por essas vidas que estão passando momentos de enfermidade. Senhor, essa semana nós perdemos pessoas queridas, pessoas que nós amávamos, ó Deus. Como é sofrido, ó Pai, passar por esse tempo. Pai, que tu possa ter misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, ó Deus. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Visita agora, Senhor, o cunhado do Michel, visita agora a irmã Dirce, ó Deus. Visita essas pessoas que precisam de saúde, ó Pai, que precisam de ar, que precisam ser visitadas, ó Deus, em seus pulmões, ó Deus. Assim como tu soprou o fôlego de vida lá no Éden, na vida do Adão, Senhor, que tu possa soprar do seu fôlego de vida nos hospitais agora, Senhor. Essas pessoas que estão sendo acometidas por esse vírus, Senhor. Deus, a gente sabe que apesar, ó Pai, de todas essas lutas, a nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Abençoa agora cada lar, cada família, cada vida, cada pessoa, Senhor. Aqueles que saem para trabalhar, ó Deus, mesmo aqueles que ficam em casa, Senhor, tome em tuas mãos, Senhor. Nos guarda, livra-nos de todo mal, ó Deus, que tu possa, Senhor, visitar o nosso celeiro, aqueles que estão sem salários, ó Deus, que as empresas não estão conseguindo pagar, aqueles que tiveram que ser mandados embora, Senhor, que tu possa ter misericórdia de nós, que tu possa ter misericórdia da nossa nação, que tu possa visitar o coração dos nossos políticos, ó Deus, que tréguas sejam estabelecidas, ó Deus, que eles possam valorizar e priorizar a vida, ó Pai. Guarda, Senhor, a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, um bom tempo, um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de graça, Senhor, por amor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. E aí, abaixa. Vou pegar sol, pega sol, pega sol, pega sol. Sabe a letra?
esperamos pelo teu soprar. Com teu olho venha nos ungir. Seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, oh, oh. De novo, teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te, faz de novo o teu povo clama-te, faz de novo o teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Oh, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, livre. A Regina disse: pode nos faltar tudo, que não falte a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Uma grande verdade. Uau! Se mover, invada a tua casa. Essa atmosfera que toma conta da gente aqui agora, entre dentro do teu lar.
Sim, que a presença, que o poder, graça de Deus venha de forma poderosa sobre a tua vida agora, sobre os teus dias. Que a tua semana seja uma semana de poder, uma semana abençoada, uma semana cheia de graça, uma semana de milagres. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu espero você todos os dias dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 21h40 da noite. Será o nosso devocional. Todo dia uma palavra, uma reflexão e oração por sua vida, por sua casa e por sua família. Aqui, na nossa página no Facebook, da Comunidade Rocha de Refúgio. Se você ainda não curtiu a live, curte. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Logo, logo nós vamos estar fazendo live lá na plataforma do YouTube. Se você não compartilhar a nossa live, compartilha. Deus abençoe sua vida. Se despeçam aí do povo. Deus abençoe. Boa semana. Deus abençoe, boa semana. Deus abençoe, querido. Boa semana. Uma semana de bênção para você. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você que está com a gente aqui desde o início desse culto abençoado. Temos live na semana. Domingo, estamos aqui novamente. Domingo nós vamos falar da crucificação. É isso? É isso aí, se eu não estou enganado. Vamos falar da crucificação de Jesus. E vai ser glória. Vamos pegar ar aqui no domingo, vai ser bênção. Tenha uma semana abençoada. Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Que Deus te proteja. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida. Que a unção do Pai esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Uma boa semana para você. Que Deus te abençoe. Beijo no coração de todos. E até amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço.